Lucas Abate, temos duas convidadas aqui e em cima desse amplo, né, espaço para tudo, né, enfim, né, a gente sempre deu espaço, né, aliás, né, pro Nego Di aqui desde o princípio desse caso, enfim, porque são dois casos, né, para ele próprio, entrou no ar com a gente aqui. Lucas, quem a gente tá recebendo aqui? Bom dia pra ti também. Bom dia, Potter, Bom Kelly. dia. A gente conversou ontem com o promotor Flávio Duarte, do Ministério Público, do GAECO, que trouxe informações referentes à denúncia do Nego Di e também da companheira dele. E agora a gente recebe as advogadas de defesa, a doutora Tatiana Borsa e Camila Kersh. Gurias, muito obrigado por... Desculpa, Gurias. Advogadas. É que aqui a gente é mais informal no timeline, né? Não tem problema, adoramos. Muito obrigado por Obrigada isso, né? pela presença. Duas coisas que são importantes, né? Ontem a gente estava falando de uma denúncia que está completamente linkada a um caso das rifas, né? Enfim, né? Só que o Nego Di está preso agora por um outro caso, que é o caso que a gente conhece do ar-condicionado, enfim, a gente chama assim, né? Enfim, primeiro, como é que ele tá? Tá bem tratado na prisão? Enfim, como é que tá a vida dele lá dentro? Vamos dizer assim, primeiro, bom dia. Bom dia. Obrigado por ter nos aberto esse espaço aqui que a gente tem de ser bem importante, porque sempre nos questionavam por que vocês não falam, né? E é a primeira vez que nós estamos vindo, tanto eu quanto a Camila, falar sobre o caso do Nego Di. É a primeira vez, então... E por que não falavam? É uma estratégia de defesa, Tá bem. assim, Kelly. Nós entendemos que num caso que estava repercutindo e às vezes o ai que a gente fala pode ser entendido de uma outra maneira. Então nós resolvemos ficar em silêncio. Tá bem. Então o Nego Di, o Dilson, como nós chamamos, né? Nós chamamos de Dilson. Ele está bem na medida do possível, porque ninguém tem como estar bem dentro de um presídio. Ficou 20 dias isolado numa cela, apenas ele. E agora ele está com outros presos, está com mais 8 presos na PK1, que é onde presos com repercussão, autoridades... 8 presos no espaço para 8? 8. É um espaço para 8. É um espaço para 8, é pequeno, vamos dizer assim, mas ele... Mas não é uma cela superlotada, acho que não essa é uma pergunta sala do Paulo. superlotada, é isso, né? Então a gente diz, ele está bem, nós conversamos com ele quase que todos os dias, desde que ele está preso. Qual é o fundamento da prisão? Porque o processo não terminou, né? Eu sempre gosto de explicar isso aqui, gente. Tem uma denúncia oferecida, nesse caso uma investigação policial. O que justifica a prisão? A garantia doutor? da ordem pública. Garantia da ordem pública, Não só isso, né? Também fundamentado na investigação. Aliás, primeiramente, bom dia a todos. Bom dia, doutora. Fundamentado também na investigação que foi instaurada a partir de maio de 2024 agora, de lavagem de dinheiro. Então, o fundamento seria a reiteração de prática criminosa. Tá, né? porque isso justificaria uma prisão antes do final do processo. Exatamente. Na verdade, essa prisão do processo que ele se encontra, dessa preventiva, ela foi requerida pela autoridade policial em agosto de 2023, mas ela só foi deferida em maio em julho de 2024. Para vocês a prisão é legal? Com certeza. Sim. Por quê? Que ela existe no Código de Processo Penal medidas cautelares contrárias à prisão, que podem substituir. Eu acho que nós entendemos que a pior prisão para o Dilson, que inclusive ele está nos ouvindo agora, ele está nos ouvindo. Ele pode? Pode. Sim, tem rádio. Tem rádio, tem televisão. Não tem com internet. Bom, também se não pudesse a senhora não ia ter falado, né? Pergunta imbecil, desculpa. Não, mas ele tava sem rádio, tá? Ele já vou te dizer, ele ficou 20 dias isolado, sem rádio, mas sem televisão, por opção dele. Porque ele não quis TV, não quis rádio. Ele não queria... Mas a senhora estava me dizendo que a prisão é ilegal. A prisão é ilegal. Então, assim, ó, nós entendemos que poderia, sim, ter sido aplicado medidas cautelares. Como? Não deixar ele ter acesso à internet. Eu acho que essa seria a maior punição pro Dilson. Porque foi aplicada ele trabalhava no inquérito de lavagem. Que foi aplicado foi requerido isto pelo Dr. Flávio. Não requereu a prisão. Ele não requereu a prisão. Pura e simplesmente que para o Dilson é uma penalidade, né? É uma cautelar que de fato teria efeito na vida dele, porque ele vive da rede social. Então a renda dele vem da rede social e a cautelar deferida pela vara de organização criminosa e lavagem de dinheiro foi justamente que ele não pode se manifestar através do perfil dele por 180 dias. Mas é que se a senhora fala em continuidade, não a senhora, né? Mas a decisão em continuidade da prática delitiva significa que se ele tivesse solto, ele continuaria fazendo as coisas. Sem acesso às redes?
Ele não teria acesso às redes. A acusação é que ele pratica o delito através das redes. Ele não teria acesso às redes. Ele já não estava com acesso às redes. Né? Antes de cumprirem o mandado de prisão pela Vara Criminal de Canoas, ele foi deflagrada a operação, o PIC, né, que o Dr. Flávio veio aqui falar ontem, foi deflagrada a operação na sexta-feira e o Dilson foi preso no domingo. Isso. Na sexta-feira ele já tinha essa cautelar em vigor de que ele não poderia utilizar-se das redes sociais. Ele já tinha essa medida. Vamos entrar em primeiro caso, né? No caso do ar-condicionado, né? Enfim. Que é o processo de Canoas, o qual ele está preso. A prisão exatamente, né? O caso é simples. É um site, né? Eles abriram um site, ele e o Anderson abriram um site e ele vendia produtos no site. Alguns produtos não foram entregues e o dinheiro não foi devolvido, né? Enfim, como é que se defende desse caso? Primeiro, assim, que nós queremos esclarecer. O Dr. Matheus Marques esteve aqui. Esteve. E falou que o Dilson era dono, sócio da Tati Zoeira. Nós temos aqui os contratos. Nós temos os contratos. Ele nunca participou do contrato social dessas empresas. Ele foi, inclusive, denunciado. A participação dele é pela publicidade. A responsabilidade dele nesse fato que ele foi denunciado por 16 vítimas, né? Embora a gente tenha conhecimento que... essas informações de que são, de fato, 370 ocorrências, mas vítimas no processo de Canoas em que ele está preso são 16. Nós juntamos no processo, temos a prova que ele jamais teve participação no contrato social dessas empresas, isso comprovado pela denúncia, porque está ali na descrição do fato que a participação dele era publicidade. O Dilson tomou medidas judiciais para tirar o site Quando ele diz isso aqui... Loja de terceiros, essa loja é minha, a Tati Zoeira é minha porque loja. Ele era o eu responsável pela publicidade. Pra você. Tem gente que pergunta é confiável comprar lá? Não é lá, é aqui, é comigo que tu tá comprando o ar-condicionado, então pode... Quando ele diz a loja é minha, ele está mentindo? Nesse momento, ele de fato, ele tinha essa parceria de negócio com o Anderson. Porque não é a Kelly que está dizendo, é ele mesmo dizendo, a loja é minha. A participação dele era justamente essa, publicidade. Uma outra questão importante que a gente vê que está sendo divulgada também, e não é verdade, que o Dilson tinha movimentado ou tinha se beneficiado de 5 milhões em valores desse golpe, né, da loja Tati Zoeira. Não é verdade. Isso, o valor das vítimas somados na data de hoje de registro de ocorrência é 330 mil. Tá, doutora, deixa eu só insistir nesse aspecto, porque eu me lembro muito desse vídeo, desse aqui específico, porque circulou nas redes sociais. Ele fala, a loja é minha. O que acontece? A loja não era dele? Não. Mas ele diz a loja é minha. Ele diz porque isso foi assim, logo que nós assumimos o caso, nós ficávamos em torno de 5 horas na PECAM conversando com ele. Para entender exatamente o que nós víamos, o que era nos trazido. Tá, tu falou que a loja era tua. Ele falou. Ele falou. Por que tu falou isso? Todo mundo sabe, e se não sabe, vamos ficar sabendo agora, o Anderson Bonetti é um dos maiores estelionatários. Ele deu um golpe na Gerdau de 30 milhões. Algo de filme. Isso aí ouvido... cinematográfico. Como é que o Nego Di se envolve com um cara que é um estelionatário? Porque ele não tinha conhecimento. Ele não tinha conhecimento? Não, ele foi... o Anderson foi apresentado por uma pessoa chegou a conversar próxima com o estelionatário? dele. Olha, doutora, eu converso com muita gente. Eu converso com muita gente. Acho que a Kelly já falou com o senhor. É provável que até no ar isso já tenha acontecido. Eu vou dizer assim, eu já fui vítima do estelionatário. O estelionatário, em questão de 1 mês, ele te tira a tua vida. Bom, Camila e Tatiana, então só pra gente entender. No caso do ar-condicionado, ele é vítima do Anderson. Exatamente, era aí que eu queria chegar. Sim. Ele é vítima do Anderson Bonetti. Mas o que muitas das vítimas reclamam é que o pós isso, o comportamento do Dilson, vou chamar de Dilson, né? O comportamento do Nego Di, não foi bom. Tinha troca de áudios com deboche, dizendo que não ia pagar, enfim. Ele não levou a sério aquilo, ele não tentou resolver. Talvez para alguns, para outros não, enfim, né? O que se fala disso? Porque não teve uma contribuição, né, imediata. Quando ele falou pra gente, ele falou a mesma coisa pra gente. Olha, eu fui vítima do Anderson também. Ele pediu uma imagem, né? É assim que o contrato eu acho que ele disse que ele vai resolver quando ele fala com a gente, ele resolveria algum, já estava pagando o Potter algumas nunca coisas. recebeu ar, eu vou lá e eu vou pagar pra ele. Nós temos a comprovação, isso o Dilson se refere
muito que isso é um fantasma na vida dele. Desde 2022 até hoje, isso é um fantasma que o persegue, porque muita gente não tem conhecimento, porque não foi noticiado. O Dilson vem fazendo ressarcimentos dessas pessoas desde 2022. Vocês têm esses comprovantes? Tudo. Nós temos comprovantes. O Dilson já pagou. Lembra que eu te citei, 330 mil aproximado é o valor das 370 ocorrências. O valor que o Dilson já pagou até hoje é quase 200 mil. O Dilson vinha realizando pagamentos voluntários, acordos, tudo isso que nós temos a comprovação. Além de, ele criou um mecanismo que se chamava estornos para fazer a devolução também voluntária. Ele se viu vítima de um novo golpe, pessoas que não compraram, que não tinham relação nenhuma com a loja, tentando receber valores, né? Então ele viu que dessa forma não teria como ser feito, porque só não fazer teria uma como observação. comprovar. Ele recebeu o golpe do golpe. Ele ele estava ressarcindo as pessoas. E aí as pessoas mentiam que tinham comprado. E as pessoas mentiam que tinham comprado. Porque daí ele dizia assim, não, vou pagar. Então tu manda o comprovante. E as pessoas alteravam isso para mandar. Daí ele disse, deu, também, vou pagar via judicial. Por orientação jurídica, ele, por orientação das pessoas que o representavam na época, ele foi orientado a fazer pagamentos desde que a pessoa comprovasse e procurasse o judiciário, distribuísse a ação, e assim foi feito. O que vocês estão nos dizendo é que o Dilson não deu um golpe, ele estava sendo vítima de golpes de pessoas que queriam se aproveitar. Também. É inacreditável isso. Isso nós temos comprovado. Pessoas mentiram que compraram no condicionado. Compravam e não compraram. Inclusive, e deve ter... Inclusive, ele pagou essas pessoas. Algumas ele chegou a pagar. Então, vocês também são advogadas dele? Desculpa, Lucas, tu vai... Não. Tem um caso de ressarcimento que envolve uma vítima de Pelotas. Sim. Um homem que comprou, acho que 20, 30 aparelhos de ar-condicionado. Isso é citado na denúncia também, que mostra até uma forma meio estranha que ele acabou tratando com essa pessoa. Manda pro Anderson Bonetti, inclusive citando que essa vítima fala assim, esse homem quer se matar. Essa vítima, como é que ficou? Ela foi ressarcida? Não temos conhecimento. Não temos conhecimento, porque até assim, Lucas, o que o Dilson mais nos pede, e inclusive ele falou pro Dr. Flávio, pro promotor, falou com o delegado, ele quer pagar as vítimas. Como ele sempre quis fazer, pagar as vítimas. E quem conhece um pouco o Dilson sabe disto. Ele tentou e nós até hoje estamos tentando pagar. As vítimas entram em contato. Doutora, ontem entrou uma. Doutora, eu sofri enchente, eu gastei 5 mil. Será que consegue me ressarcir? Tudo que a gente queria dizer assim, me passa o teu Pix que nós vamos te ressarcir. Só que o dinheiro do Dilson está todo bloqueado. Antes de ser bloqueado, quantas pessoas ele pagou? Em número de pessoas eu não sei te dizer, mas em valor é quase 200 mil. Ele pagou 200 mil? Pagou. Nós temos comprovantes. Comprovantes. Não trouxe porque para imprimir, né? Eu posso te encaminhar, mas muito documento, comprovante, ele pagamentos. Fez Pix para pessoas pagamentos. que teriam sido lesadas, digamos assim, por esse esquema. Sim, ele fez empréstimo para pagar, ele vendeu o único carro que ele tinha. Tá, mas ele fez época. a transferência. Tem documento que mostra que esse cara aí que o Lucas falou, vocês não sabem, não, né? Esse aí nós não sabemos. Mas as pessoas receberam dinheiro. Sim. Deixa eu então engatar uma coisa na outra, né? Já que falaram de comprovantes, né? Um dos casos de maior repercussão, eu vou chegar agora no caso de lavagem de dinheiro, é o comprovante da doação de R$1 milhão para a campanha, para a vaquinha, né, linkada à enchente, né? Aí ontem veio aqui o promotor, explicou tudo pra gente, enfim, né? E disse que aquele comprovante foi falsificado, que tem provas da falsificação, que R$1 milhão nunca existiu, que teve uma, né? Enfim, vocês também estão nessa defesa. Sim. O que vocês podem falar desse comprovante? Porque, enfim, eu tô fazendo perguntas, sendo advogado do diabo, porque são as perguntas que as pessoas fazem. Claro. Tá, são comprovantes do dia que pagou as pessoas, né? Mas ele tem um comprovante de doação dele que não é real, segundo o Ministério Público. Enfim, o que vocês falam desse comprovante dessa doação? Então, existe esse comprovante de R$1 milhão. Ele foi feito para servir como um comprovante simbólico da doação. O Dilson, de fato, existiu a doação de 434 mil. No dia posterior, comprovado. O doutor Flávio também tem conhecimento. Feita por quem? 434 mil? Foi feito 434 mil. Foi feita uma troca do cachê dele de publicidade. A doação foi feita por quem? Por um empresário que contratou ele.
Esse comprovante existe, foi encaminhado pro empresário Badim. chamado, sei lá, vamos botar um nome hipotético. João doou 400 mil pra vaquinha. Doou 434 mil. E segundo o Nego Di, foi porque ele pediu. Contratou o Dilson para publicidade por 1 ano. Ele deve publicidade por 1 ano para essa empresa, porque o cachê dele foi doado. Mas então por que ele inventa um comprovante de 1 milhão se ele só doou 400 mil? Comprovante, só não, né? Mas esse comprovante de 1 milhão, ele encaminhou, antes dele postar, foi postado pelo Badim. Essas conversas foram tratadas com o Badim antes da postagem, antes da doação. Não, mas doutora, desculpe, perdão, eu tô lhe interrompendo, mas é porque ontem o promotor disse aqui que, vendo o celular, ele adulterou um comprovante. Sim, ele fez um comprovante simbólico para postagem. Simbólico. Não, entre simbólico e adulterado tem uma diferença. Mas né? ele fez a intenção dele com aquele comprovante foi demonstrar a doação, a credibilidade da vaquinha, de um modo geral, porque ele foi procurado pelo Badim dias antes para divulgar, para procurar pessoas como ele procurou. Não, e isso pessoas, é nobre, ele sim, tem muito alcance. Eu tenho certeza que pessoas fizeram a doação por causa dele. Eu tenho certeza fizeram absoluta. a doação. Ele também foi procurado, ele também foi procurado pelo Badim para tomar medidas relativas a diminuir o percentual que a vaquinha receberia, porque a vaquinha, se eu não me falha a memória, é de 3 a 8%. A vaquinha, nesse caso, o site Vaquinha abriu mão de todo o percentual, né? E isso. tocou, e até, aliás, fez agora um evento abrindo todos os números, né? Mostrando. Não, mas não é esse o caso. O caso enfim. é um documento que inclusive, daí não é aquele, está denunciado pelo Ministério Público que ele adulterou. Na verdade, isso é uma questão que a gente vai se manifestar no processo. Perfeito. Mas nós temos a comprovação e existem as conversas ali de como isso foi tratado, do porquê de fazer aquele comprovante. Para eu entender, o Nego Di pegou parte de um dinheiro que ele trabalharia. Né? Ele chegou a entregar o que ele tinha que entregar para o empresário ou não? Ainda não, porque isso foi... eu não sei se acho que ele fez algumas publicidades. Sim. Mas estava logo... Isso foi no dia 7 de maio. É uma empresa de quê? Vocês podem falar quem é o empresário? Não, mas é uma empresa de palpites. De palpites, tá. E ainda assim, não é que é pouco, tá, gente? 400 mil, é bastante dinheiro, foi doado, tá bem? Vocês estão nos dizendo isso. E os outros 600? Mas é uma empresa de palpites que ele já tinha um contrato? Não tinha contrato. Não tinha. Era uma empresa de palpites que queria já fazer e daí contratou, acertou com o Nego Di para fazer isso. Porque o que acontece, Potter? O Dilson, ele fazia muita permuta. Sim. Muita permuta, sim. né? E isso é do jogo do jogo, ou seja, influencer. Então isso foi combinado e tudo isso o Badim sabe. Tudo o Badim sabe. Desde o início foi combinado. Mas hoje a entrevista não é sobre o Badim. É que eu acho engraçado que é o seguinte, é que isso, né? Vamos lá, ele assim, gente, eu vou trocar trabalho meu e eu tô pedindo para as pessoas que estão me pagando pelo trabalho para me pagarem direto para vaquinha. Ele poderia ter falado isso. Poderia. Porque o vídeo ele disse que... Foi um erro. Vamos dizer assim, foi um erro dele. Foi. Expressou-se mal. Esses 434 mil foram depositados na vaquinha. Foram. Existem os comprovantes no PIC, no procedimento investigativo conduzido pelo Dr. Mas Flávio. é que se ele não fez o trabalho para eles, o que me faz assim, o que nos faria acreditar que essa doação pode ter sido só do empresário? Existem conversas nesse sentido. Isso É que temos extrações do telefone. E como é que ele completaria os outros quase 600 mil reais? Depois também de publicidade. E também foi comunicado ao Badim antes da doação se perfectibilizar de forma. Mas por que ele comunica o Badim, não as pessoas? Porque foi o Badim que pediu a ele para que. Desculpa, que não é vocês que têm essa resposta, mas assim, como é que alguém fala? Oi, pessoal, tomei uma decisão muito importante de doar 1 milhão. Porque faz parte também do personagem? Não, talvez. Só para deixar claro, Kelly, nós não defendemos o personagem Nego Di. Nós defendemos o Dilson. O personagem Nego Di é o Dilson é outra pessoa. Conversando com ele, eu não conhecia, seguia ele pelas redes e chego lá na PECAM diariamente e percebo é outra pessoa. Né? O Dilson é outra pessoa de forma... Então ele tem um personagem. Aquilo ali faz parte daquele momento. A gente pode dizer, doutoras, que ele mentiu? Não. Eu digo que não. Não, ele não mentiu. Eu vou dizer assim, até para esclarecer, como é que seriam os outros valores, tá? Então, ele foi doado, acertado, então que ele iria trocar como publi, né? Publicidade. E foi combinado com o Badinho o seguinte: vou fazer parcelado
Porque o Dilson tinha outros contratos. Outros que pagariam para ele. Exatamente. Daí eu vou fazer. O que aconteceu? Naquela isso é público, o Dilson fez... O Dilson foi a campo, o Dilson entrou na água, o Dilson ficou doente, o Dilson ajudou muitas pessoas. Nesse meio tempo, por exemplo, ele doou ração 40 mil. 40? Aproximadamente. Como ele iria doar os outros tempos? Por mês, ele iria doar. Ele disse até que conforme os contratos dele... mas não fez. Porque foi preso. Não deu tempo. Tá, a gente tem um pouco tempo e a gente precisa avançar, né? Porque é de lavagem de dinheiro, né? E aí, segundo o promotor, é muito mais... Foi até mais complicado de explicar isso, né? E aí eu vou falar da rifa, né? Teve um sorteio de uma Porsche que ele comprou o número. Que ele baixou o número da aposta... Da aposta não, do rifa, do bilhete, né? Digamos assim, online, né? Para $1, enfim. Como é que ele sai dessa? Então, com relação a isso, nós não tivemos acesso à denúncia, né? Nós já sabíamos que seria apresentada a denúncia. Participamos de mais de uma reunião com o Dr. Flávio, acompanhamos a oitiva do Dilson, da esposa, que nós também representamos. Só que com relação... de fato, o Dilson realizou rifas, entregou diversos prêmios. Eu acho que... Não sei o número agora exato, mas ele fez algumas rifas. Existe essa questão da rifa do Porsche, mas com relação a isso, nós não temos acesso. Isso pode ser comprovado com acesso ao EPROC. Nós não fomos cadastradas na denúncia, não temos as minúcias de como chegou-se a essa conclusão. Essa informação, nós não teríamos como entrar, como vamos sair dessa, não posso te dizer. Mas o caso de lavagem de dinheiro não está linkado apenas à Porsche. Vocês estão cuidando disso? Estamos. Né? Porque, por exemplo, assim, a doação de R$100 só no dia que ele colocou... vai ficar como uso de documento falso. De 1 milhão, enfim, né? Compra de imóveis não no nome dele, né? Quase nada estava linkado a ele para... O Dilson não tem imóveis, A vencedora da rifa é um nome que agora me foge, Silmara, Sirlene, não sei, era Silmara Noeli. E o telefone da Silmara é do empresário, né? Do escritório que cuidava de alguma coisa de marketing dele. Segundo consta na investigação. É como eu te disse, para nós fica difícil nos manifestarmos com relação a minúcias dessa denúncia, porque não tivemos acesso a ela. Ontem, até quando nós estávamos ouvindo o Dr. Flávio, a gente foi correndo pro EPROC para ver cadê a denúncia, vamos ver. E não tá... Ficamos sabendo pela participação, que foi apresentada a denúncia, pela participação do Dr. Flávio aqui. Esses 2,5 milhões de rifas ele arrecadou? Não arrecadou. O Dr. Flávio ainda falou, ele pediu a apreensão de bens lícitos e ilícitos, que ele fala, né? Então, nesses 2 milhões, estão todos os valores, inclusive das publicidades do Dilson. E das rifas, né? Das rifas. Que por si só já são uma contravenção. Exatamente, uma contravenção, isso é bem importante dizer. Mas é algo fora da lei, digamos assim, né? Enfim, que arrecadou dinheiro. Sim, usual atualmente desses influenciadores, que é a divulgação e criação de rifas. O que não quer dizer que seja legal. Não quer dizer que vocês podem falar com a gente da rifa? O que vocês podem defender o Dilson pra gente das rifas? Que as rifas foram feitas... entregues. Isso é o que a gente pode dizer. Sobre o Porsche, a gente vai ter que ter acesso à denúncia, que eu acredito que a semana que vem tenhamos acesso a essa denúncia, para a gente poder dizer com certeza sobre essa rifa do Porsche. Lucas. Eu queria só esclarecer uma questão com relação ao patrimônio do Dilson. Eram 2 veículos que foram apreendidos e ele já tinha há muito tempo um apartamento financiado. O imóvel que ele morava era alugado. O patrimônio dele é totalmente condizente com a renda. Um só dos contratos de publicidade que ele tinha desde janeiro agora de 2024 é o suficiente para ele ter adquirido os bens. Isso é aberto? Esse valor é aberto? Se vocês falassem esse valor, ajudaria ele? Mas, doutora, pelo que a investigação está mostrando, né, e não é a Kelly que está dizendo, eu repito, é o Ministério Público, é que as coisas ficavam em outros nomes, né, de terceiros. Inclusive, a doação de 400 mil não é feita do nome dele. Na verdade, não existem outras coisas. O Dilson, ele tem 2 carros. Não, existe uma doação que não é feita do nome dele. Não, mas tu tá falando dos bens ou da doação? Dos dois. A doação, eu já te expliquei. Ela foi uma troca do cachê dele de publicidade pela doação. Ele deixou de receber 434 mil e vai ter que fazer essa publicidade. Eu acredito que agora a pessoa até não queira, porque ele está preso, mas ele deixou de fazer, assim como deixaria os outros 500 e poucos mil que faltavam. Ele deixaria de receber, né?
A outra questão diz respeito ao patrimônio do Dilson condizente com a renda dele. O Dilson possui 2 veículos, um deles, se eu não me engano, está no nome da ND, que é a empresa dele e da esposa. O outro está no nome da ND também. Um apartamento que ele adquiriu na época, que fazia parte do Pretinho Básico, financiado. Esse é o patrimônio do Dilson. Se vocês conseguem fazer um comparativo sim, é que o Ministério Público, dessas últimas prisões, o patrimônio vasto... Sim, claro, mas o que o Ministério Público diz é que o dinheiro arrecadado em rifas, ele foi arrecadado e foram comprando, né, casas, enfim. Não é verdade, ele não tem casa nenhuma. Sim, exatamente. E não tá no nome dele. Não, ele não tem, Kelly. Não, a senhora tá me dizendo e tá correta a senhora fazer isso. Ele diz que não está no nome dele porque o nome que o Dilson utilizava era o da mãe ou o da esposa. E isso levou a esposa a ser denunciada por lavagem. Lucas, mais alguma questão? Ele usava o nome da mãe e da esposa. Acho que tá respondido. Bom, a gente pegou todos os pontos, eu anotei tudo que a gente falou ontem lá, né? Enfim, claro, o caso da Porsche, que seria muito interessante pra gente, vocês não podem falar porque vocês não tiveram acesso. E vão ter, doutoras? Vamos a cadastramento hoje. Uma última, qual o último movimento pra tirá-lo da prisão? Aconteceu? Vai acontecer de novo? Foi negado Assim, agora de ontem, né? O que acontece? As pessoas dizem, 2, 3 habeas. Quando nós assumimos o caso, tinha um habeas que nós desistimos do habeas. Então, não foi julgado mérito. Agora, teve um habeas que nós impetramos, foi negada a ordem. E nós, junto com a resposta à acusação, nós fizemos um pedido de liberdade que foi negado também. Okay. Ontem saiu as datas das audiências, né, que vão ocorrer em outubro. Nós estamos analisando o que nós vamos fazer, se vamos fazer outro pedido, e tudo que nós fazemos, nós conversamos com ele, trocamos uma ideia com ele, porque é ele que está preso, nós damos a nossa opinião, nós achamos que devemos fazer isso, é melhor isso, mas estamos sempre junto. Então, agora a gente está analisando se vamos entrar com um pedido de liberdade com habeas, seria no STJ. Porque aí sobe, né? Daí sobe. Porque foram nessa conclusão. Mas diante das últimas notícias aí, até do caso Kiss, a gente está meio receoso até de entrar em Brasília com algum outro pedido. Tatiana Borsa? Isso. Borsa, né? E Camila Kersh, muito obrigado. Obviamente que a Rádio Gaúcha está, né? Sempre quer ouvir todas as partes. Vocês estão convidados aqui se algo novo acontecer para a gente conversar. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no estúdio. Nós que agradecemos a oportunidade.